Deixa eu ter negócio. Já tá ao vivo. Então já esperando a Patrícia entrar. Aí, a minha tô. Boa noite. Boa noite. Oi, Claudineia. Boa noite. Lídia. Lidiane. Oi, gente. Como vocês estão? Primeira vez que a gente aparece por aqui. Prazer. Meu nome é Edileuze. E essa pessoa aqui do meu lado é a Keila. Oi, boa noite. Hoje a gente tá com uma... Sirley, bem-vinda, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Saudades de vocês. Hoje a gente vai chamar uma pessoa que é a nossa parceira e amiga, que é a Patrícia Roque. Eu só vou esperar ela chamar a gente aqui. E daí a gente já começa. Vai falar sobre o quê? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de mediação. O que mais? Como mediar, como... Ah, ela já mandou aqui, ó, convite. Vou esperar ela entrar. Olá! Oi, Paty! Tô ouvindo você falar aí, diz que a primeira vez a gente nunca esquece. Você vai ver, tá vendo? Tô nervosa. Que isso? Tô Você vai ver como nervosa. é que é tranquilo. Obrigada pelo convite. Deixa eu te apresentar, Paty. Pode. Bom, Raquel gente, entrando aí, ó. Patrícia, nossa amiga, mediadora em Minas Gerais. Ela é professora de pós-graduação. É professora também de mediação escolar, né, Paty? Para crianças Isso mesmo. em Minas. Amiga de vocês. Verdade. Verdade, a Keila já levou ela para Cachoeira aqui em Cuiabá. Já. Quase me matou do coração, mas deu tudo certo, graças a Deus. Nós temos que contar esse caso depois, brevemente, aí na live. Verdade. E a Patrícia, ela também dá aula pra gente aqui na Faculdade Inspirar, na nossa pós de mediação. Paty, um prazer te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Lídia, minha amiga primeiro, minha amiga. Verdade, a Lídia que nos apresentou, né, Paty? A Lídia que é responsável, né, por essa conexão nossa aí. Verdade. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito de mediação. Paty, conta pra gente como que a mediação entrou na sua vida. Então, vamos lá. Primeiro que já tá todo mundo enjoado de ouvir falar em mediação, né? Eu ouvi um negócio outro dia de uma amiga minha falando assim, só quem conhece mediação é mediador. Os que não são mediadores não conhecem e querem entender, querem conhecer e saber até o que é mediação, né? Então, às vezes, quem está nessa área lê, faz curso, mas e quem não está, né? Quer conhecer um pouco, entender o que é isso, né? Então, primeiro assim, né? Eu queria agradecer o convite. Olha, oi amiga, olha para você ver que honra. A minha professora e minha chefe, né? Porque tudo que eu sei de mediação, eu aprendi com essa mulher maravilhosa, né? E é minha amiga e minha chefe, né? E ela tá aí, ó, um pouquinho. Oi, amiga, tudo bom? Bem-vinda, Fernanda. Super ocupada, mas aí deu um arzinho da graça aí para poder prestigiar,
Obrigada, viu, Fê? Então, vamos lá. Então, eu vou contar aí primeiro que o dia que eu fui para Cuiabá dar aula, cheguei no aeroporto, tinha que dar aula sexta-feira à noite, não é? Cheguei, tipo, na hora, um pouquinho antes do almoço, aí a Keila, que foi me buscar, me levou para Chapada, não foi isso, Keila? Foi pra você conhecer lá. Me levou para Chapada, falou, vem cá que você vai conhecer Chapada, mas me enfiou na cachoeira de roupa, me fez tomar banho de cachoeira ali com a blusa de malha que ela levou. É de Leus e louca, porque eu não chegava. Foi dando hora da aula. Ela falou: essa mulher não chega. Aquela sequestrou e sumiu com ela. Mas deu tudo certo. Eu vou te falar, lavei minha alma, viu? Então, vamos falar como é que a mediação entrou na minha vida. A minha formação é em Direito, né? Eu sou advogada, aprovada pela OAB. E eu fiquei um tempo afastada do direito, trabalhando com outras coisas, e resolvi fazer uma pós-graduação. Eu já tinha em direito penal, que sempre foi a matéria que eu sempre adorei assim na faculdade, e eu falei, bom, eu vou fazer uma outra pós. E resolvi procurar o que tinha de novidade em relação ao direito. E me deparei com os métodos autocompositivos. Eu falei, uai, o que é isso, métodos autocompositivos, né? Porque eu aprendi durante 5 anos na faculdade a litigar, né? O processo adversarial. Eu falei, peraí, tem uma coisa assim nova, um outro caminho. Você consegue resolver seus problemas, seus conflitos através de autocomposição, né? Eu posso ajudar as partes, elas mesmas chegarem num acordo, né? Deixa eu ver como é que é isso. Aí fui lendo. O João Delícia falou que ele aprendeu tudo que ele sabe de mediação com essas duas maravilhosas. Esse João é um espetáculo. E aí eu fui lendo sobre isso, falei, gente, isso aqui é minha praia, né? É tudo que eu quero, porque como advogada, eu às vezes ficava muito satisfeita com várias questões do judiciário, né? Amorosidade, às vezes, a gente ter cliente que, às vezes, a gente tendo um processo vencedor, não saía desse processo satisfeito. Eu falo, bom, faltou alguma coisa aí, né? Eu sentia necessidade de humanização, sabe? Dentro desses litígios. Eu falei, gente, as pessoas são números, né? Nós somos números dentro do processo. E eu vejo que algumas questões, muitas questões, né? Não são trabalhadas. E não eram trabalhadas. As pessoas saíam dali ainda com aquela angústia. O que eu vim buscar, eu ainda não consegui. Né? Isso já era uma questão pessoal minha, que já vinha há muito tempo. Quando eu vi que existia um outro caminho, né? Inclusive pré-processual, né? Que é o que mais ainda me motivou, eu falei assim, gente, eu vou estudar isso. E resolvi fazer uma pós em mediação. Fui para um doutorado em Buenos Aires. E nesse doutorado em Buenos Aires, eu tive aula de mediação, né? E eu falei, bom, então é esse o caminho mesmo. Quando eu voltei desse doutorado, eu comecei uma pós-graduação na Fundação Nacional de Mediação de Conflitos, que depois virei professora da fundação, né? Então, assim, tem mais ou menos, deixa eu ver, desde 2016 que eu comecei com a mediação. E aí eu fui para Colômbia, fui para Bogotá, num encontro internacional de mediação, e lá eu fiz uma capacitação em mediação escolar, que me encantou, né? Saber que os alunos têm mediação desde criança há 30 anos, né? Então, assim, para eles não era uma coisa nova. Pode ser que não tinha essa nomenclatura, né? Mas eles já viam a autocomposição, o caminho de solucionar os seus conflitos através do diálogo, da comunicação não violenta. Eles já estudavam isso. E aí eu comecei a me aprofundar nesse tema, que foi a mediação escolar, e fui convidada para dar aula
aqui numa escola em Belo Horizonte, que chama Colégio Orleans e Bragança, é uma escola privada. É a única escola em Minas, eu não sei se no Brasil, que tem a mediação como disciplina curricular. Porque a gente sabe que tem várias escolas que têm um projeto de mediação dentro da escola. Né? Então, vai lá, faz círculos restaurativos, ajuda no desenvolvimento, na construção da não violência, mas não a disciplina de mediação. Né? Então, nesse colégio, a gente leciona lá no Orleans, desde o ensino fundamental 1 até o médio. Eu sou professora dos meninos desde os 7 anos até os 17, 18. E assim eu entrei para esse mundo aí da mediação. E aí eu faço, paralelamente a isso, mediações civis, né, pré-processuais. Divórcio, às vezes negociação de comércio, empresa. E aí é um mundo enorme, né? Aí, ó, Fernanda falando que eu vou publicar o livro sobre mediação escolar. Vamos, juntas. A gente tá esperando, né? Vai sair isso aí. Vocês vão ver que maravilha que vai ser. E aí, foi isso. Você está falando aí de mediação escolar para crianças. Aqui a gente não, pelo menos eu não tenho conhecimento que seja uma disciplina obrigatória. A gente sabe que tem alguns movimentos que o pessoal faz em algumas escolas, mas não como uma disciplina. Uma outra coisa que a gente recebe muito, Patrícia, advogado, ele pode ser mediador? Olha, a lei é clara em relação a isso. O mediador não pode advogar. O advogado não pode mediar. O que é isso? Ali, mesmo que eu seja advogada, eu estou despida dessa profissão. Minha profissão ali, no momento que eu estou mediando, é mediadora. Tanto é que para você ser mediador, você não precisa ser advogado. Você precisa ter um curso superior de formação. Você pode ser psicólogo, assistente social, né? Professor, inclusive pedagogo. O que você precisa é conhecer as técnicas da mediação. Você precisa ter uma capacitação em mediação. Não é falar assim, eu a vida inteira mediei. Não, você a vida inteira pode ter tentado acordar com as suas partes, dialogar, conversar. Mas a mediação é um procedimento, né? É um processo. Ele está entre os métodos autocompositivos, assim como está a conciliação, a negociação, a arbitragem já é heterocompositivo, né? Então, para você ser um mediador, você tem que ter uma capacitação nessa área. O mediador, ele não dá aconselhamento jurídico. Por isso que é necessário, às vezes, o advogado estar ali, junto com as partes, para nos auxiliar, né? Auxiliar o mediador e as partes. Né? É obrigatória a presença do advogado na mediação? A legislação fala que não. Mas é importante, é bom, a gente como mediador, quando se depara com um advogado capacitado, né? E que tem uma visão de que o meu cliente no processo de mediação é o protagonista. Qual é o meu papel ali? Né? Assegurar que tudo que esteja sendo feito esteja dentro da lei, ajudar na composição do termo final de acordo, ajudar na criação de ideias, né? Ideias para chegar a um acordo daquele conflito. Então, o papel do advogado é muito importante. Agora, ele precisa ser colaborativo. O que é isso? Ele precisa entender o que é o método autocompositivo, né? Inclusive, o que a gente, como mediador, está fazendo ali no momento. Isso que ela está fazendo aí é o quê? Isso que ela está fazendo é uma ferramenta da mediação, né? A gente, quando se capacita, nós estudamos ferramentas. O que é isso? Como que a gente faz a mediação? Como eu vou mediar? Existem ferramentas que você utiliza para fazer as partes chegarem a esse acordo. Na verdade, a gente fala... O objetivo primordial da mediação não é o acordo, né? Apesar da gente querer que isso aconteça, né? E as partes também terem
essa ânsia, né? Essa vontade. Mas se a gente ali já melhorou a comunicação, que estava realmente ruidosa, perdida, falha entre as partes, a gente já fez um excelente trabalho, o mediador, né? Porque a gente vê que os conflitos partem disso, de uma comunicação ruidosa, né? Em algum momento as partes ali não deram conta de se comunicar efetivamente. E ali começou a criar um conflito que passa a ser destrutivo, né? Quando você leva esse conflito adiante, inclusive até para o judiciário. Paty, o João está falando aqui, ó, que um advogado capacitado e colaborativo, ele ajuda muito em uma mediação. E ajuda demais. Exato. E quantas vezes a gente vê advogados que não têm noção do que é, que por ignorância talvez, mas que acaba atrapalhando, tumultuando todo o ambiente da mediação, toda uma sessão de mediação. E quando você consegue trazer o advogado para perto, como colaborativo mesmo, muda totalmente. A gente sabe que as partes, elas começam a tomar pé da situação e falar assim, não, peraí, eu posso resolver minha situação. Não vou levar para um juiz para que o juiz venha resolver e falar assim, não, o sapato serve para você, é o tal número. Então, quando os clientes vêm procurar a gente para entrar com processo, por exemplo, na área familiar, acho que é muito assim que a gente trabalha, a gente tenta levar para um lado menos agressivo, que é da mediação. Exatamente por conta disso. As partes, elas já vêm toda derrubada, destruída, de talvez um relacionamento abusivo. E aí, como que a gente vai fazer? Fala assim, não, vem pra cá, é menos agressivo. E tem muita gente que não conhece ainda, Patrícia. A gente está lidando com muitas pessoas que ainda não sabem que elas mesmas podem resolver a situação delas. Você vê assim, eu fico pensando assim, a professora Fernanda, que está aí nos ouvindo, tem mais de 15 anos que ela está nessa área, ainda está engatinhando no Brasil. Você vê que uma pessoa que tem 15 anos que já estuda isso, né? Ela até fala isso, ó, que é mediador, né? Mediar a dor. Quando você fala que as pessoas, ela não começa conflituosa. Tá falhando, né, Paty? Não te escuto. Falhando em... Você me ouve? Não te escuto, Paty. Gente, vocês estão escutando, Patrícia? Porque eu não escuto. Vocês me escutam? Acho que tá falhando. Acho que tá falhando mesmo. Sem áudio. Sem áudio da Patrícia ou o meu? Estão falando que eu tô com áudio. Tô com áudio. Paty, você quer que eu... Caiu. Gente, eu vou chamar a Paty de novo aqui. Deixa só ela acenar pra mim. Acenar não, só ela pedir. Que eu já chamo. Pô, você pode pedir pra ela dar um exemplo? Que eu aprendo com exemplo, por favor. Claro. Cadê? Vamos ver se a Patrícia entra. Gente, se vocês quiserem, mandam perguntas aqui pra gente também. A gente vai deixar o chat aberto. Paty, cadê você? Que... Tá entrando ainda. Tá entrando.
Já tá entrando, Paty? Eu troquei minha internet. Ah, então pronto. Entendeu? Eu falei, Ah, vou pôr no 3G aqui, porque eu acho que aqui não está funcionando direito. Então, onde que eu parei? vindo agora. No advogado, né, que é colaborativo. Então, a gente fala assim, hoje, eu até entendo, sabe, Edileuza? A gente entende. Vocês também estão da área do direito. Nós é, aprendemos a vida inteira, assim, durante todo o nosso estudo de direito, foi litigar, né? A gente aprendeu isso. Agora, quem está estudando, quem está entrando agora, está tendo a oportunidade de conhecer a autocomposição. Mas na nossa época, quando a gente formou, não tinha isso. Então, você despira o advogado daquilo que ele aprendeu a vida inteira, né? E falar, olha, existem novos caminhos, e existem um sistema multiportas aí que você pode entrar, que você tem vários caminhos para resolver um conflito. E aí? Né? Eu não sou de minhas palavras, você sabe. O mediador vai roubar meu lugar? Né? Vai roubar minha área de trabalho, de atuação? Não! Né? Se eu, como mediador, não posso advogar, e você, como advogado, não pode mediar, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Eu vi uma palestra uma vez do Dr. André Goma, que é juiz, que quem ajudou a criar o manual do Tribunal de Mediação. Ele fala assim, hoje o advogado ele tem que estar para além da lei. Um bom advogado hoje, ele tem que escutar ativamente o seu cliente. Porque o cliente, às vezes, procura o advogado e não sabe nem o que ele mesmo quer. Porque ele também desconhece isso. A própria pessoa que está no conflito. O que eu busco, né, dentro deste conflito? Porque isso é uma das ferramentas que a gente estuda. Vou dar uma palhinha aí, né? Porque eu vou dar um curso sexta-feira que vem de ferramentas na mediação. Os meus conhecimentos eu vou publicar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fixar. Eu pus o link aí, ó, do curso. Acessa aí, eu acho que dá isso. Então conversa aí com a Camec, que as meninas sabem. Uma das ferramentas que a gente utiliza na mediação, uma das coisas que a gente fala é isso, posição e interesse, né? Quando as partes procuram um advogado, um mediador para resolver um litígio, elas trazem a posição, né? Elas trazem aquilo que elas acham, às vezes, que desejam, né? Os interesses que estão submersos ali, as partes não trazem. Às vezes porque não é explícito, às vezes porque não é o momento, às vezes porque elas desconhecem o que é. A gente, como mediador, através da prática, né, do nosso exercício de mediação, vai entendendo e sabendo identificar esses interesses. Mas existem ferramentas para isso, né? Existe como fazer. Por quê? Por melhor negociador que você seja, você vai chegar num momento de impasse entre as partes. E quando eu chego nesse momento, como que eu resolvo? Se eu não tenho as técnicas, se eu não tenho as ferramentas, eu encerro e falo assim, não foi possível a mediação. Né? A mediação é sempre possível? Sempre que as partes desejarem. As duas. Né? Isso é requisito. As partes têm que estar imbuídas de vontade e de boa fé. Né? Se um deseja, o outro não, a gente não consegue mediar. Né? Precisa a voluntariedade, a boa fé das partes. Agora, se elas querem, é possível. Né? É possível, inclusive, melhorar essa relação entre as partes. Mas existe ferramenta para isso. Não é uma coisa solta no ar. Eu vou conversar com um, vou conversar com o outro. E aí? Né? Patrícia, eu sou advogada. Para mim, na minha visão como advogada, é interessante não ter um processo que demore demais. E eu vi a mediação uma oportunidade, né? Até de otimizar o nosso financeiro, vamos por assim dizer, gerar um fluxo de caixas, né?
que antes a Isso. gente não tinha possibilidade de estar trabalhando. Mas aí surgiu a dúvida. Como eu, advogada, conseguiria trabalhar com um terceiro facilitador? Porque o advogado ele já tem o cliente, a resposta, a solução, por assim dizer, daquele problema, né? Então, na maioria das vezes, ele nem deixa o cliente falar. Ele pega o cliente, já vai lá e é isso, é isso, é isso, é isso. Ele acha que ele tem a solução, né? Exatamente. Porque quem dá E aí você... a sentença na heterocomposição não é o advogado da parte. Quem vai decidir é o juiz. É o juiz. Né? Sim, mas o advogado ele já Dá chega por aquele caminho, né? Uhum. O que acontece? Pode ir lá. Vai no final. O que você quer dizer? Então, e aí ele chega e a gente tem, no primeiro momento, a figura do mediador. E dá aquele choque. Porque aí o mediador vai conduzir e, querendo ou não, o advogado tem que passar para aquela parte técnica, né? Que antes a gente não tinha essa separação da técnica, né, com o problema. O advogado, ele dá opinião, ele toma a frente, vai lá e resolve com o juiz. Então, é mais ou menos isso. No fritar dos ovos, né? No geralzão, na prática. E aí, quando ele chega com a figura do mediador, tem aquele... Opa! Né? E aí, você tem que, querendo ou não, aprender a trabalhar em equipe. Você tem que saber qual que é o seu lugar. E tem uma grande dificuldade aí, né? Eu, como advogada, eu tive. Porque, às vezes, o meu cliente não tem a informação e o conhecimento. Então, a minha pergunta né? O que eu gostaria que você esclarecesse. Sou advogada... Você está perguntando advogada. A minha visão como advogada, né? Porque, assim, a parte, ela tem a possibilidade de solucionar o problema dela? Tem, entendeu? Às vezes nem ela sabe disso, como você colocou. Mas tem também aquele profissional que é o advogado e que culturalmente já vem aí assumindo os problemas e resolvendo com o judiciário, o juiz, né? E aí a gente tem o litígio, que são duas partes brigando na resolução de um problema, né? E o juiz vem lá e bate o martelo. Então, assim, o que eu gostaria que você explicasse? No meu olhar como advogada, como isso funcionaria? Existe a possibilidade de uma composição pré-processual? Existe a possibilidade de uma composição processual? Qual é aí a parte do advogado? Como ele trabalharia? Porque o advogado, por si, ele já tem aquela... A gente já negocia, né? Somos natos nisso, damos opiniões, somos extremamente assertivos. Então, assim, como que o advogado trabalharia essas questões com as técnicas, como o procedimento da mediação em si? Porque a gente, advogado, acha que a gente sabe tudo. A gente pega a lei de mediação, dá uma lida, beleza, já manjo desse negócio de mediação, vamos lá, vamos resolver os processos. E quando a gente vai para a prática, a gente sabe que não é dessa forma, né? Por mais que a mediação seja informal, ela tem um procedimento. Então, assim, bem rapidinho, se você me der mais ou menos um exemplo Inclusive, prático, se o advogado inclusive, se o advogado uma tentativa de mediação que ele desconhece a técnica, ele pode potencializar o conflito, aumentar aquilo que ele achava que resolveu e fala assim, tá vendo, as partes não queriam negociar. Porque ele não sabe das técnicas mesmo. Então, a gente tem aí duas coisas distintas. Uma que você traz, a pré-processual e a processual. Então, vamos esclarecer aí para quem é leigo, às vezes. Pré-processual é antes de instaurado o processo no judiciário. E processual o processo já está lá. A mediação cabe quando? Nos dois. Dentro do processual, ela cabe em qualquer fase do processo, até na execução. Ok? Então, está executando, o advogado vira e fala assim, peraí, eu acho que isso vai ser péssimo para o meu cliente. Vão tentar um acordo? Entende? A Fernanda falando aí, ele às vezes não sabe mapear o conflito. Exatamente, a gente tem um conflito central, os conflitos periféricos, a gente precisa trabalhar os periféricos até chegar no conflito central.
O advogado não sabe isso. Não sabe porque ele é pior do que o mediador, não. É porque ele é advogado. O mediador é mediador. A gente não pode confundir as duas profissões, né? Estudou para aquilo. Então, a gente vê muito em direito, quero me separar. Aí a pessoa vai lá e procura o advogado. Olha, meu casamento não está dando mais certo, eu resolvi. Você é advogado e fala assim, olha, então quanto que é que vocês gastam mais ou menos? Quanto que é o salário dele? Quanto que é o seu? Mônio? Tem carro? Tem casa? Né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para você 50% de tudo, nós vamos pedir para você. O advogado fala para a parte. Ele já define, né? Então ele está protagonizando a vida do outro, né? Se você for pensar aí. Paty, tá sem áudio. Tá sem áudio. Não te escuto. Não estamos escutando. Acho que vai tentar de novo. Não estamos te ouvindo. Tá, vai sair. Gente, é assim, né? A primeira live, olha esse desafio. Tá entrando. É que live acontece isso, viu? De vez em quando. Porque eu já estava na internet 5G, já fui para 4G. Então, assim, eu estou procurando aqui que está melhor. Isso é normal de acontecer. Então, a gente vê muito assim, Keila, isso. O advogado dá a garantia para a parte de que ela vai ganhar. E a gente sabe que quem vai decidir é o juiz, né? Paty, só fazendo essa... Quando eu disse que tem o choque com o mediador, é porque é exatamente isso. O advogado, ele já olha ali e ele já vai, ele é certeiro. E aí, como eu já participei de mediação, a gente, quando chega na mediação, o mediador vira para a parte e fala assim, quais os seus gastos, né? Como que a senhora vê, né, a questão aqui? E aí bate já até com a própria orientação que o advogado já deu para a parte naquele momento, naquilo que ele já escreveu, né? Aí, às vezes, o advogado é cobrado. Você não me falou que eu ia ganhar? O João tá falando aqui, ó. Nós, advogados, não somos treinados para mapear ou transformar conflitos, né? Nós somos treinados para vencer a outra parte. Tanto é que a classe dos advogados é uma classe que os advogados não são amigos, né? Porque a gente já tá ali treinado que o outro é nosso concorrente, né? Inclusive no litígio que nem nos pertence. Então, eu falo o seguinte, o advogado citado, ok, Keila? Aquele que com métodos autocompositivos, ele vai sentar com o seu cliente, vai ouvir o que o seu cliente traz e vai falar, olha, para o seu caso, eu acho que a gente podia procurar o caminho da mediação, o caminho da conciliação, o caminho da negociação, o caminho do judiciário. A gente não está descartando o judiciário, ok? Agora, ele precisa conhecer todos os métodos, saber quais são todos os métodos, direcionar o seu cliente. Olha, se a gente for para o judiciário, esse processo seu vai demorar, em média, 8 anos. E você, como advogado, tem que pensar, eu recebi hoje e vou trabalhar 8 anos de graça, que você já recebeu. Eu, como mediador, vou receber hoje e tenho a chance de resolver este caso
em 3, 4 meses. 6 no máximo. Lavrei um acordo, resolvi o conflito. Quanto eu posso cobrar? Eu cobro até mais. Né? Porque se eu vou resolver a vida da pessoa em menos tempo, não é? Então, você tem que pensar que você está valorizado por isso. Né? Eu vou dar conta. Você, como advogado, o que você direciona? Olha, você já ouviu falar em mediação? Você senta com seu cliente e fala. Eles vão trabalhar assim, 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 assim com você. Qual é o meu papel de advogado lá? Esse. Por quê? Senão, o cliente chega na mediação junto com o advogado e o advogado não vai falar nada. Ele fez alguma coisa? Fez muito. Porque esse é o papel. Aqui quem vai falar é você. Só que antes ele trabalhou com o cliente dele. O que seria a melhor alternativa para você? O que seria a pior alternativa? O que seria uma alternativa negociável? Isso daí, pode falar. Isso aí a gente vê as ferramentas da mediação, tem esse olhar? Tem esse olhar total. A gente ensina isso nas ferramentas da mediação. Então, às vezes, a gente chega lá, o mediador fala assim, olha, eu vou usar uma técnica aqui com vocês. Isso a gente faz na sessão privada, vou dar uma palhinha para vocês, que chama inversão de papéis. Né? A sessão privada chama cálculo. Às vezes, a gente vai colocar parte no lugar da outra ali, para ela poder entender o conflito na visão do outro. Aí, o advogado vira e fala assim, isso aí que vocês estão fazendo é um teatro. Por quê? Porque ele desconhece o que é mediação. Ele não conhece as técnicas, ele não conhece as ferramentas. Então, ele não sabe aonde aquilo ali que a gente está fazendo quer chegar. Qual a mudança daquela ferramenta para a vida da pessoa? O que aquela técnica pode transformar o procedimento? Então, ele precisa ter conhecimento do nosso trabalho. Ele não precisa ter conhecimento das técnicas, não. Mas ele precisa ter conhecimento que a mediação é um procedimento. E sério. Agora, se ele quiser conhecer as técnicas, justamente para ele atuar de forma mais efetiva, é maravilhoso. Ele faz uma capacitação. Eu estou fazendo uma capacitação em mediação não para ser mediador, mas para ser um advogado à frente dos outros. Para ser um advogado que conhece métodos autocompositivos e sabe direcionar o cliente. Sabe virar para ele e falar assim, escuta aqui, caminho para ser mais rápido. Né? E quanto que eu vou cobrar? Vou cobrar o que eu cobrava como mediador ou como advogado. O mediador vai cobrar a parte dele. Por quê? No judiciário também, a parte não sabe quanto tá, não. Sabe o valor do advogado, ela não sabe quantos recursos que ela vai ter que fazer. Quantas vezes ela vai ter que pagar aquilo ali? Qual que é o valor de cada recurso? Se o que ela está pleiteando que era 80%, ela vai ganhar só 20%? Ela não tem como diminuir. Eu falo muito isso com as partes. Quando você acorda de manhã, você toma seu banho, tem todo ali seu procedimento. Você abre sua roupa, não é? Imagina se todo dia você levanta, tem uma roupa em cima da cama, a pessoa vira para você e fala assim, é com essa que você vai. Mas eu não gosto dessa, mas é essa que você vai. Porque eu escolhi para você. Então, isso o juiz faz. É isso que acontece. Né? Ele vai ali e fala assim, é isso que é a solução para o seu problema. Fala assim, mas isso não tá bom para mim, não. Ou então a parte sai de lá e na hora que ela vai vivenciar aquela sentença, ela fala, gente, isso não tá dando certo, não era isso que eu queria. Né? Mas quem escolheu foi um outro. Você delegou a um terceiro o seu direito de escolha. Por resolve aí a vida, né? Por N motivos. Às vezes até por inferência que a gente faz de que o outro não vai querer sentar com a gente para conversar. O outro pode não querer sentar com você, mas ele pode querer sentar com um mediador. E esse mediador e você e a outra parte fazer um trabalho bom. Né? E falar assim, as partes, foi o que você falou. Veste aqui a roupa que eu tô escolhendo para você. E muitas vezes as partes não têm essa noção de falar assim, não, eu posso resolver, eu consigo resolver, eu sei o que é melhor para mim.
E teve uma observação que o João fez aí, que ele fala que o advogado ele não tem esse treinamento para mapear conflito. Porque nós fomos criados para litigar. A gente, se a gente foi treinado para ganhar do outro. Exatamente. A mentalidade de muitas pessoas ainda hoje é tipo, se eu não vencer, eu não tô ganhando. Tipo assim, alguém tem que perder numa relação aí, numa briga pra... E exatamente o que acontece. O juiz vai lá e define. Você fala assim, mas não era isso que eu queria. Não era isso. E a mediação, ela trabalha com ganha-ganha. Por quê? Quando as duas partes saem satisfeitas daquele conflito, saem satisfeitas com a solução daquilo, a chance delas voltarem a novos processos, a gente fala os filhotes dos processos dos conflitos, é muito menor. Por quê? Se você tem uma sentença ali que não foi uma escolha sua, você provavelmente vai judicializar de novo, né? Porque isso não tá bom para mim. Agora, quando as partes têm essa autonomia, isso é construído de forma concreta e é uma mediação bem feita, como que você sai de lá falando assim, escuta, eu tô questionando uma escolha minha que eu fiz, né? Então, a chance disso acontecer é muito menor, né? De você voltar com esse conflito de novo. E quando a gente fala em conflitos familiares, né? Que eu acho que a mediação, assim, falo que foi feito para o conflito familiar, e a gente vê aí que existem filhos, né? Existem crianças envolvidas nisso. Você conseguir construir uma relação respeitosa entre as partes, você está contribuindo não só para a sua vida, né? Mas para a vida dos demais que te cercam, não é? Quantas vezes, às vezes, a gente vê um processo no judiciário, a parte sai de lá e fala assim, eu ganhei, mas eu queria um pedido de desculpa. Né? Eu queria um reconhecimento do meu trabalho. Eu queria um reconhecimento da mulher que fui. Eu queria um reconhecimento do marido que fui. Né? Eu queria que ela entendesse que aquela forma de amar é a forma com que eu aprendi. Que eu não sei amar de outro jeito. Né? Então, assim, entender que existem novos caminhos, eu entendo que é diferente para o advogado, é difícil para o advogado. Né? A gente está conhecendo uma outra coisa. Né? A gente está conhecendo uma outra realidade, né? De construção de acordos. E agora, as pessoas também precisam saber que elas têm um outro caminho, que não só o judiciário. Né? E é um caminho pessoal muito melhor. Fiquei sem luz? Eu fico sem áudio, eu fico sem luz. Vocês estão me vendo? A gente está te vendo, Paty. Vai. Ai, que bom. Vai lá. Tem outra perguntinha aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Fala. Qualquer caso, eu posso estar aplicando a mediação, então? Olha, você pode aplicar em qualquer área. Vamos lá. É diferente de qualquer caso. Ok? Em qualquer área você pode mediar. Você pode mediar em conflitos familiares, comerciais, empresariais, hospitalares, conflitos profissionais, por exemplo, processo de paciente contra médico, de paciente contra psicólogo, né? Fornecedor com consumidor, né? Empresário com fornecedor. Mediações escolares também, conflitos entre professores, escola, pais, escola. Agora, o que requer, né? Aquilo que eu falei no começo, que as partes queiram, que elas desejem esse caminho, né? Elas desejam um caminho da mediação, elas queiram construir junto esse novo caminho, né? Porque não adianta eu desejar mediar e o outro desejar brigar, né? Isso não funciona na mediação. A gente acredita que quem procura a autocomposição, quem procura uma outra alternativa, porque, gente, é uma
paz para a vida da gente. Tem até uma pessoa aqui que falou assim, a Raquel, ela é médica. E durou, assim, 9 anos. E que foi extremamente desgastante para a vida dela. Talvez, se ela tivesse conhecido a mediação antes, ou soubesse que existia, ela não teria passado por tudo que ela passou. Eu falo com todo mundo assim, gente, não vamos brigar para depois tentar negociar, não. A gente tenta negociar primeiro. Se não der certo, você vai para o litígio. Você vai para o judiciário, porque você já imaginou? Você se esgotou. Às vezes as pessoas, tem gente que precisa desse esgotamento. Ele precisa ir até o fim para entender que o caminho não é esse. Aí ela passa por todo aquele desgaste emocional para querer sentar com a parte para conversar. Tem gente que precisa desse esvaziamento. Mas se você entender que você pode começar de trás para frente, é um alívio para sua alma. Né? O que eu quero? Eu tenho que pensar o seguinte. Eu comecei isso e eu fiquei sem internet. Ninguém inicia uma relação com conflito. Eu não comecei um casamento detestando o meu marido, ou meu ex-marido. Eu comecei um casamento amando ele. Eu não comecei uma relação com um sócio detestando esse sócio. Eu confiei nele, no trabalho dele, na gestão, na capacitação, né? No poder de decisão. Por isso que eu me aliei àquele sócio, por isso que eu me juntei a ele. Você não contrata um fornecedor e fica com ele 15 anos e depois tem um conflito contratual com ele e fala assim, ele é um péssimo fornecedor e eu vou procurar o judiciário. Ele foi um bom fornecedor por 15 anos. Será que eu não tenho outro caminho de resolver isso? Então eu falo assim, ninguém começa um conflito brigado. E a gente, às vezes, precisa resgatar esses valores. Entende? É outra ferramenta da mediação que a gente usa. Como que a gente faz isso? É só no curso. Né? Porque a gente está aqui também para vender o curso. Né? Paty, a gente está indo para a fase final aqui da nossa live. Fala um pouquinho do seu curso. 1 hora passa rápido. Muito rápido. Então, deixa eu fazer um merchan? Posso Vamos fazer lá. uma vendinha? Esse curso eu já dou há muito tempo, né? Já dei esse curso em Cuiabá, é a 5ª vez aí. A gente agora, como está nesse período aí da pandemia, infelizmente eu não vou poder ir presencialmente para poder ir no Marralo, comer aquele prato maravilhoso, nem tomar um banho de cachoeira na Chapada, né? Nem ir para o Pantanal. Então a gente vai dar esse curso online. Ele é online e ao vivo. Vai ser sexta-feira que vem. São 3 horas, eu acho, de curso, 3 horas e meia, mais ou menos. Mais ou menos. Tem certificação, né? A Camec dá uma certificação do curso. E o que é que a pessoa vai aprender nesse curso? As ferramentas. Tudo para ela fazer uma negociação no seu trabalho, com seu cliente, com seu fornecedor. Às vezes é preciso tocar as estrelas, como o Fernando ensina mediação construtivista. A gente fala assim, tem um canto de pedra, canto de estrela, né? O que é que você vai colher ali? Né? A gente vai colher estrela ou vai colher pedra, né? Se você der pedra, você vai colher pedra, né? Isso aí é outra ferramenta aí, ó, que eu também dou no curso, mais detalhado. Fala aí qual que é, Paty. Não, chama Tocando nas Estrelas, tá? Olha aqui, o curso, ele é só para advogado? Não. Ele é para quem quer entender como eu comunico de forma não violenta, quais são as ferramentas e as técnicas que eu uso para chegar num acordo. Às vezes um conflito familiar mesmo que eu estou vivenciando, né? Um psicólogo que quer entender essas ferramentas para aplicar no seu trabalho, um assistente social, né? O próprio advogado que queira conhecer como eu negocio melhor. Né? Até um empresário, o dono de uma, sei lá, de uma empresa aí, um médico que quer entender como que funciona isso. Né? Não é uma capacitação, é um curso das ferramentas que o mediador utiliza
para atingir um acordo ou uma melhoria na comunicação entre as partes. Ok? Que fique bem claro isso, né? Capacitação, inclusive, para mediador judicial. Quem dá é o tribunal ou alguma câmara que seja, como é que fala? Credenciado. Vinculada ao tribunal, ok? Então, o curso é dia 24. Peter é meu amigo, ele formou comigo. João tá aí. Quem mais? Fernanda. Adriana, Cuiabá. Cuiabrasa. Tem. Primeira vez que eu fui em Tem. Cuiabá dar aula. Gente, de Deus, uma sala com ar-condicionado. Eu nunca vi um lugar tão quente. E olha que eu morei em Governador Valadares, tá? Mas é quente. Mas é linda. Você é bem-vinda sempre, Paty, viu? Obrigada. Morre de Doida pra saudade. isso aí, ó. Pra eu ir pra aí um pouquinho. Verdade. Paty, Eu agradeço obrigada. imensamente, viu? Obrigada pela disposição, pela disponibilidade. A gente se vê sexta-feira que vem no curso. Quem quiser fazer, tá no link. O link tá na bio da Camec. Isso. Desculpa aí Tá. pela conexão da internet. Paty, acho que travou. Travar. Obrigada, viu? Obrigada a você, gente. Obrigada por vocês terem participado da nossa live aqui. A gente vai deixar gravada no feed. Quem quiser assistir, conversar, tirar dúvida, a gente está à disposição. Gente, Até obrigada mais, aí por então. tudo. Beijo, muito obrigada pela atenção. Deixa eu tirar um print. Deixa eu tirar um print. Não, já vou, porque aqui a gente está com toque de recolher. Vou tirar. Até sexta. Você vai ter que dormir aí hoje? Foi. Ou você vai conseguir ir embora? Obrigada, Beijo, gente. Por isso que eu tô perguntando. Tira o print aí. Tchau. Obrigada, João, aí, ó. Sempre presente.